Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender a fazer o anjinho na caneca. Então, nosso primeiro passo é o corpinho. Para isso, nós vamos precisar de um pedaço de tecido que seja preferencialmente ou um algodão cru ou um acabadinho, algum tecido assim, um tomzinho de pele que vocês quiserem para fazer o corpo. Vamos selecionar todos os moldes referentes ao corpo e a primeira etapa é desenhar no tecido. Lembrando que todo tecido tem que estar duplo. Aqui eu passei o meu desenho do molde num acetato, umas folhinhas de acetato que a gente comprava para fazer lâmina antigamente na papelaria, ou pode ser também um raio-x, alguma coisa que você consiga mudar esse desenho para que ele fique bem grossinho e assim não estrague. Pode ser em papelão também. Então aqui eu tô fazendo o corpinho, que vai ser duplo, os braços, que são 2 vezes, e a cabeça. Inicialmente são essas partes. Eu tô desenhando com uma lapiseira, pode ser uma daquelas canetas que apaga, pode ser um lápis, pode ser giz, o que vocês acharem melhor. Eu só não recomendo usar caneta, porque ela pode manchar, tá? A tinta espalha, então vocês podem não ter um acabamento tão bom. Agora eu vou colocar na parte de baixo aqui do tecido. Escolher um cantinho aqui, vou alfinetar. E a próxima etapa vai ser passar uma costura em todas essas linhas aonde eu fiz o molde. Eu tô costurando na linha, tô usando ela como um guia mesmo. Aqui eu dei uma aceleradinha, mas eu já mostro pra vocês como é que fica a costura. O corpinho, a parte de baixo, eu não vou costurar. Eu vou deixar aberto para depois alinhavar e fechar como um fuxico. Agora eu tô usando uma tesoura de picotar para fazer os cantinhos. Você pode usar uma tesoura normal e fazer alguns picotes na parte arredondada também. É só para que na hora que você desvire e enche, não fique formando bicos. Ó, aqui na parte do corpinho, então, eu deixei toda aberta embaixo, inteira, para depois fechar com fuxico. Então, nós vamos cortar todas as partes e desvirar. Cuidando para virar bem as costuras, todos os cantinhos, para que tudo fique bem bonitinho. Aqui tá a nossa caneca, eu tô usando uma caneca com asinhas de anjo, ó. Até vou mostrar para vocês aqui embaixo como é que fica. Eu ainda não fiz o arremate embaixo, depois eu vou colar. Então, é bem simples, para que vocês possam inclusive trocar. Às vezes quiser usar a canequinha, você pode trocar para algum tipo de cachepô. Então aqui eu vou mostrar para vocês que no meu molde eu fiz ele para que ele dê certinho a volta ao redor da caneca, para que na hora que a gente encha ele caiba certinho, tá? Essa é uma boa referência. Se vocês precisarem alterar o molde de vocês, para ficar dessa maneira, tá? Então agora a gente vai recortar aqui os bracinhos, que eu também deixei uma abertura. E a cabeça também. A cabeça eu fechei inteira a costura. Então aqui eu tô marcando o meio e com um desmancha-pontos, um abridor de casa, não sei como você conhece essa ferramenta, eu abri uma fenda ali e vou desvirar com a ajuda de um palito de churrasco. Um pouquinho de cuidado para não esgaçar todo esse buraquinho. Passar bem o palito para a cabeça ficar bem arredondadinha. E agora desvirar as mãozinhas. Na sequência nós vamos encher todas as partes. Passar novamente o palito em todos os cantinhos para ficar bem arredondadinho.
Usar uma agulha, isso é uma boa dica. Pegar uma agulha para ajudar a virar os cantos quando eles são muito pequenininhos, isso ajuda bastante. Eu gosto de usar um nó conhecido como bola de vôlei, onde você enrola várias vezes a linha na agulha e depois passa esse nozinho até lá na ponta. Então a primeira parte que nós vamos fazer é franzir toda essa abertura do corpinho, dobrar um pedacinho para dentro para fazer o arremate e alinhavar toda essa extremidade. Então agora terminando esse alinhavo, é a hora de encher. Eu tô usando aqui aquela fibra siliconada. Pode ser fibra sem silicone, pode ser algum outro tipo de enchimento que tenha disponível na sua cidade. Aqui eu compro esse pacote sempre de quilo, que é bem em conta. Então, vamos encher bem. A parte do pescoço precisa ficar bem cheia para não franzir, ó. Então, eu ajudo a empurrar com um palito também, ou com o que você estiver usando. Nesse caso, eu gosto de usar o palito porque eu acho ele muito prático e bem versátil. Vamos aqui acomodando o enchimento. O ponto certo para saber se tá cheio o suficiente, você tem que apertar ele, não pode estar nem muito cheio a ponto de estar forçando a costura e nem muito murcho que fique franzindo. Então você vai colocando ali e vai sentindo, ó. Nesse caso o meu tá bem firminho. Aquela parte onde ele deu uma enrugadinha no pescoço, eu já vou corrigir com uma agulha, eu mostro para vocês. Então agora a gente fecha esse fuxico. E eu vou pegando essa agulha grossa e vou puxando o enchimento, ó. Fica bem retinho, fica bem preenchido. E depois é só passar um pouquinho a unha que o buraquinho some. Vamos esconder a ponta dessa costura. E cortar o excesso, ó. Daí na hora de encaixar na caneca fica bem certinho. Eu vou montando todo ele assim na canequinha e daí lá no final da nossa aula, eu vou montar todas as partes, vou unir tudo. Agora é a hora da cabeça, da mesma maneira a gente vai enchendo. Outra dica, caso você esteja usando um palito também, é você quebrar ele, principalmente se ele for de bambu, ele faz bastante, é como se fizesse uns fiapinhos assim, que ajuda a puxar o enchimento para dentro. Isso facilita bastante. Só cuidado para não se machucar. Eu vou empurrando bem nas extremidades para que fique tudo bem arredondadinho, não fique nenhuma quina, nenhuma parte da costura mais reta. Vamos dando umas apertadinhas para que o enchimento assente bem. Depois é importante que a gente feche esse buraquinho com alguns pontos de costura. Porque se eu tentar pregar lá direto, pode ser que o enchimento fique vazando, então tem que fechar bem com a costura. Ou se você quiser fazer colado, por exemplo, pode ser que pegue só o enchimento, não pegue no tecido e a cabeça fique molenga, sabe? Fique caindo. Então, por precaução, é sempre bom passar uns pontinhos, mesmo que ninguém vá ver.
Por enquanto, então, eu vou pendurar aqui só com o alfinete pra gente ir vendo os passos do anjo e no final a gente vai unir tudo. Vamos agora para a roupa, para a túnica do anjo. Então, aqui eu vou medir mais ou menos qual é a altura que ficou para cima da caneca. Deu mais ou menos 10 centímetros. E aqui com uma folguinha deu em torno de 28 a 30 centímetros. Como nós estamos fazendo uma peça mais rústica, eu vou fazer com o tecido rasgado, já que ela tem esse estilo mais country, não tem necessidade de fazer barra. É inclusive um diferencial desse estilo, né? Ó, aqui eu tô pegando o tecidinho rasgado, então. Tô usando um tricoline estampado. Vou marcar as medidas que eu fiz ali. Eu medi nele porque dependendo da caneca que você estiver usando, ou do cachepô, ou do vasinho, você vai acomodar da maneira que você acha que vai ficar numa altura boa, tá? Porque aqui, como tem essas asinhas no canto, se eu fizesse muito comprido, ele vai esconder as asas. Então, dessa maneira, eu preciso cuidar para fazer logo quando começa a caneca ali, termina o anjinho, já tenho que cortar. Então, rasguei aqui, rasguei no outro lado. Agora, a gente vai passar uma costurinha unindo as duas extremidades e em cima a gente vai fechar com os alinhavos em formato de fuxico também. Tirar a cabeça, os bracinhos. Vou virar a costura para trás. E vou colocar mais ou menos na altura do pescoço. Puxo bem esse alinhavo e vou arrematar, ó. Como eu falei pra vocês, acabou ficando muito comprido o vestido mesmo. Não dá pra ser assim, a túnica, né? Ó, vou marcar aqui em que altura ficaria bom. Vou dar um picotezinho e vou rasgar novamente. Então, eu tiro pra não acontecer nenhum acidente. Vou rasgando até chegar perto na costura. Ali bem na costura eu vou cortar com a tesoura para não correr o risco de eu desmanchar a costura. Então, com bastante cuidado, eu vou chegando até ali com esse rasgo e daí eu dou um picotezinho só para tirar a parte da costura mesmo. Inclusive com a tesoura de picotar. Agora vamos vestir de novo. Aí, acomodar bem ele. Agora sim, ó. Agora ficou num tamanho bom. Vou usar essa minha trena fofíssima. Viu? Ó, eu acabei tirando 2 centímetros da nossa marcação. Então, agora é só arrematar essa parte. Dar uns pontinhos ali para segurar tudo no lugar. Esconder a ponta da linha e finalizamos esse pedaço. Vamos para a próxima etapa. Vamos dar uma ajustadinha nesse franzido. Aí. Tudo ok. Vamos agora para o desenho do rostinho.
Tá vendo o que eu tô usando? Aquele giz infantil mesmo. Sabe aquele giz escolar? É isso que eu tô usando aqui para fazer. Eu decidi usar assim materiais bem fáceis bem acessíveis, que todo mundo possa ter a possibilidade de ter em casa ou de adquirir de uma forma bem barata. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou distribuir essa cor que eu quero entre o marrom, o laranja e o vermelho. Então eu vou passando aos pouquinhos, bem aos pouquinhos mesmo, para não ter perigo de ficar muito escuro. Passo os 3, comecei pelo marrom, daí o laranja e depois o vermelho. Agora eu vou pegar um pincel de cerdas duras, que inclusive eu cortei ele bem baixinho, ó, tá bem dura mesmo. Como aquelas umas brochas que também tem para comprar na papelaria, ela tem a cerda mais ou menos desse tamanho, ela é bem rígida. Ou você pode cortar o pincel como eu fiz ali também, porque aí a gente vai dando essas esfregadinhas e vocês vão perceber que a cor vai misturando entre eles. Até a gente chegar naquela parte, naquele tom que o outro anjinho tem, ó. E daí eu vou mais um pouquinho de marrom, mais um pouquinho de laranja, mais um pouquinho de vermelho. E assim eu vou definindo o tom que eu quero. Nesse momento não precisa ter pressa, sabe? É melhor você ir aos pouquinhos e chegar na cor do que acabar passando forte demais e deixar muito escuro, porque depois não tem como tirar. Outra dica, eu sempre vou puxando o enchimento para as extremidades com a agulha, sempre, porque isso ajuda muito a modelar. Continuo aqui mais um pouquinho nesse meu processo. Até chegar bem na cor que eu quero. Ó, viu? Acho que dá para dar mais uma escurecidinha, passar um pouquinho mais lá embaixo, perto da costura também. Para não ficar aquela bochecha tão marcada. Aí, pessoal, acho que agora já tá bom. Então, o que eu vou pegar? Eu vou pegar uma tinta de tecido na cor preta e uma caneta para escrever em tecido. Nesse caso, eu tô usando uma caneta que não mancha. Tem que ter o cuidado de usar uma caneta que não vai manchar, não pode ser caneta comum, nem aquelas canetas gel. Aí eu tô usando uma daquelas Pigma Micron. Hoje em dia tem em qualquer papelaria, tem em loja de armarinho. Ela é bem fácil de encontrar. E o bom é que ela não mancha, ela não espalha tinta. Então eu vou fazer um narizinho, vou fazer essa boquinha em formato de gota. E já vou aproveitar também para fazer as sobrancelhas e os cílios. Que daí depois eu vou chegar e vou só fazer uma bolinha pro olho. Eu também achei assim muito fofa a ideia de fazer algumas sardas nele. Acho que ele fica assim mais delicadinho. Então só fiz alguns pontinhos mesmo. Na bochecha, logo abaixo do narizinho. Aí agora de novo, com um palitinho de churrasco, eu vou fazer só 2 pinguinhos com a tinta de tecido. É importante que seja tinta de tecido, tá, gente? Pelas mesmas razões, para não manchar, porque ela é meio emborrachada, então ela é específica para isso. É a melhor opção. Também não é cara, tem em papelaria, tem em loja de armarinho. Então aí, ó, coloquei uma gotinha em cada lado. Deixar ela secar um pouco, tá? Enquanto isso, nós vamos prosseguir. Vamos agora para as manguinhas. Novamente com o tecido da túnica. Eu vou pegar o molde de mangas que a gente tem ali. Que é esse que parece uma casinha. Para fazer esse biquinho que tem na manga ali. Vou desenhar ele no tecido. Mesmo com a outra manga.
Então, esse aqui mais clarinho é o tecido que a gente vai usar por dentro ali. Vou virar o lado direito para cima, então vou colocar direito com direito. Colocar um alfinete e nós vamos costurar essa parte de cima, que faz o biquinho primeiro. Faremos isso com as duas. Já vou aproveitar e também tirar o excesso desse tecido, que daí não vai nos atrapalhar. Ali, então, eu vou passar a costura inicialmente. Agora, a gente já pode tirar esses alfinetes por um instante, porque a gente vai ter que mudar o sentido para fazer a outra costura. Então, a gente vai tirar todo esse excesso de tecido, vai desenhar bem certinho ali. Aqui em cima, como eu já passei a costura, eu já posso cortar com a tesoura de picotar ou fazer alguns picotes com a tesoura normal. E ali, ó, onde tem essa costura, eu vou encaixar o molde para fazer o desenho desse outro lado também. Vou tirar esse excesso. E ali embaixo eu já posso cortar bem no desenho mesmo. Porque agora a gente vai abrir os tecidos e vai dobrar no outro sentido. Encaixa as costuras. E vamos passar uma costurinha reta aqui. A gente já pode desvirar o lado de fora da manga. Novamente, com a ajuda do meu super palito, eu vou desvirar. A partir dessa dobrinha aqui, do bico, eu vou usar ele para empurrar o restante do tecido. Fica mais fácil de desvirar, porque é uma peça bem chatinha. Vou dobrar uma partezinha novamente para fazer o arremate. E a gente mais uma vez vai franzir como se fosse um fuxico. Viu? Eu digo que a maioria das costuras desse bonequinho são bem simples. Só que nessa costura, quando eu estiver finalizando, eu já vou aproveitar e vou prender o braço lá dentro. Ó. Aí já vai tomando forma. E agora eu vou empurrar a agulha de forma que eu segure o braço lá dentro. Ó, até vou fazer um teste aqui. Segurou. Então é isso aí. E vou dar alguns pontinhos e arrematar. Olha só a diferença que já dá. Mais uma etapa finalizada. Agora eu já vou aproveitar, conferir se esse olho já secou, tá sequinho. Então, com a tinta de tecido branca agora, nós vamos fazer os pontinhos de luz. Aqui eu vou usar, só tirar um pouquinho das coisas no meio do caminho aqui.
Eu vou usar o nosso próprio abridor de casa ou desmancha-pontos para fazer essa laminação. Pode ser com um pincel, pode ser com uma agulha, pode ser com o que for mais fácil para vocês. Então aqui eu vou pegando alguns pontinhos de tinta, vou passar abaixo do nariz, fazer 2 pinguinhos no olho para iluminar. E uma bolinha em cada bochecha. Olha que fofurinha. De novo a gente vai deixar secar. Agora é a hora de fazermos as asas. Para as asas eu escolhi um pedacinho de linho. Acho que ele combina bastante com a proposta, ó. Então a gente vai fazer ela fofinha. Para isso nós vamos usar manta acrílica para deixar ela com essa textura firme e mais fofinha. Vamos pegar o molde da asa, desenhar novamente com lápis, lapiseira ou caneta apagável. Desenha toda a volta. Em uma das partes, depois a gente vai dobrar o tecido. Aí, ó, dá de ver bem, né? Vou cortar esse excesso. E então vamos pegar a manta acrílica. Vou posicionar o meu tecido sobre ela, tá dobrado. Colocar alguns alfinetes. E aí a gente vai fazer uma costura no risco, no desenho novamente. Vamos fazer essa costura ao redor inteiro, não vamos deixar nenhuma parte para desvirar, como nós fizemos na cabeça. Dessa vez eu não vou usar a tesoura de picotar. Eu vou cortar com a tesoura normal e depois vou fazer os picotes, porque se eu fosse cortar com a de picotar, eu ia ter que ir muito rente. E como ele já tá mais alto, não ficaria tão bom o acabamento. Dessa maneira, como uma forma inclusive de segurança, eu vou cortando tudo bem, aí eu chego bem pertinho no final das curvas, corto esses cantinhos e vou fazer os picotes ao redor. Ó, toda vez que eu chego pertinho dessas quinas ali, eu vou mais perto um pouquinho, até concluir a volta toda. Agora, novamente com o nosso abridor de casa, nós vamos marcar o meio e abrir um pedacinho, como a gente fez na cabeça, cuidando para não pegar o tecido de baixo, só o de cima. Agora, com cuidado, a gente vai desvirar. Sempre tendo cuidado para que todos os cantinhos fiquem bem desvirados. Então, empurra bem com o palito, não tenha pressa. Se precisar, dá umas puxadinhas pelo lado direito com a agulha, até ficar tudo bem desenhadinho. Ó, eu dou sempre essas puxadinhas. Vamos ver como é que vai ficar. Agora a gente tem que passar a costura do outro lado. Mas primeiro vamos fechar o buraco que a gente abriu para poder desvirar. Sempre feche, mesmo que não vá aparecer, isso ajuda muito na hora do acabamento.
Aí, agora então eu vou passar uma costurinha na margem de um pé de máquina ao redor inteiro, para rebater essa costura e fazer um detalhe. Aí quando estiver chegando no finalzinho ali, eu vou usar um ponto decorativo para fazer esse meio, como vocês podem ver no outro. Eu usei um pontinho de estrelinha que tem na minha máquina, mas vocês podem usar o desenho que vocês quiserem. Ou só passar uma costura reta também já serve. Então, escolhendo esse desenho agora para o meio. E aí, finalizada a nossa asinha. Vamos cuidar para tirar esse excesso de fio. E ela ficou assim. Do avesso, ela passou por cima da costura que a gente fez. Então, por enquanto, vou colocar um alfinete aqui só pra gente ir vendo tudo posicionado. Que bonitinho que já tá ficando, né? Parte do corpinho quase pronta. Vamos agora para a gola do tecido. Como se fosse uma lapela para essa túnica. Vamos pegar o molde e recortar um pedacinho de entretela. A ideia é grudar isso num tecido para que na hora de casear ao redor, que vocês já vão ver ali, o tecido não desfie, ó. Lembrando que a entretela precisa ser colada com o ferro. Ela vem com uma colinha, que são tipo umas bolinhas. Então, a gente aquece o ferro e passa sobre o tecido. Sobre o tecido, nunca sobre a entretela, porque senão ela vai grudar. Pronto, fixada essa parte. Você pode usar também aquele papel cola, aquela entretela termocolante dos dois lados, e já fixar isso daí num pedacinho de feltro que a gente vai usar ali para deixar mais estruturada essa gola. Então agora eu vou cortar bem no risco. E como eu não usei o papel cola, eu usei a entretela, ela não tem cola dos dois lados, tem só de um. Então eu só vou ter que posicionar e alinhar e alfinetar no feltro daí. Mas o importante é que o tecido não desfie, só isso. Aqui dentro eu vou usar essa tesourinha de cortar fio, porque eu acho mais fácil de fazer esse miolo aqui, esse vão, do que com a tesoura grande. Para que saia um corte mais preciso. Aí a gente vai encaixar ali. Só que ficou meio pequeno esse pedacinho, então eu vou abrir um pouquinho mais essa cava. Tirei só o risco fora. Não foi muita coisa que eu abri, não. Agora deu certo. Então, como vocês podem ver, eu fiz um pontinho caseado para fixar tudo eles. Caso você não saiba fazer esse ponto, você pode fazer de outra maneira, ou você pode ir na descrição desse vídeo, eu tenho um vídeo ensinando a fazer o ponto caseado à mão, todo passo a passo. Mas aqui eu até vou mostrar um pedacinho, mas se por acaso tiver dificuldade, logo que terminar essa aula, você vai lá nesse outro vídeo para aprender todas as dicas de como fazer.
Outra coisa, eu tô usando a mesma linha para fazer tudo, tá? Até para ser mais prático também, como a paleta de cor é tom sobre tom, a gente pode usar todos a mesma cor. E por ser essa proposta mais country também, não precisa ser da mesma cor dos tecidos, por exemplo. Então, para o caseado eu arrematei, agora vamos lá, ó. Eu enfio a agulha, tiro lá fora e passo dentro da laçada. É como se eu estivesse fazendo um nozinho, ó. Não é difícil, mas se você quiser aprender o mecanismo, é só ir lá nesse outro vídeo. Pronto, mais uma etapa concluída. Tá quase pronto. Vamos agora para a parte do coração. Vamos pegar então o molde, mais uma vez posicionar sobre o tecido, desenhar com o lápis ou caneta apagável. E nesse aqui a gente vai deixar um ladinho sem costurar, mas uma daqueles cantos retos, numa parte reta do coração. Nunca deixe para desvirar uma parte arredondada, porque na hora de fazer os pontinhos para esconder, para fechar, não vai ficar bom. Vai ficar pontudo. Então, no caso, eu vou deixar um cantinho aqui nessa partezinha do lado. Aqui, ó. Processo vocês já sabem. Costura, corta com a tesoura de picotar ou faz os picotes ao redor. Deixa um pedacinho maior de tecido lá naquela parte que a gente está desvirando para não desfiar. E com cuidado vai desvirando todos os cantinhos. O ponto invisível consiste em você dar uma beliscadinha em cada lado do tecido, fazendo com que ele se una. Então, é um pontinho pro lado de cá, um pontinho pro lado de lá. Cuidando para deixar todo o enchimento lá dentro. Vamos assim até o final. Depois, para arrematar, eu faço mais alguns pontos no sentido contrário, voltando. Aí agora eu já aproveito essa linha e vou lá no meio do coração. Faço um nozinho ali, para não repuxar essa costura que eu acabei de fazer. E aí eu vou passar com a minha agulha para os dois lados do coração, juntando essa parte. Que vai ser onde eu vou colocar esse lacinho ali, que dá de ver no outro. Pro laço não ficar saltado, fica melhor fazer esse pontinho no meio. Então, aqui. Agora eu vou usar essa palha da costa. Eu gosto bastante de usar quando é uma coisa assim mais rústica, eu acho que fica um detalhe bem legal, sabe? Você pode encontrar isso em loja de armarinho ou em floriculturas. O bom é que ela vem bastante, você desfia ela. E então vou fazer um lacinho. Deixa eu arredar aqui, limpar um pouquinho para não ficar enroscando. Só cuidar para não ficar muito pequeno esse meu laço e também nem muito grande. Então, deixa eu ir medindo ele aqui. Acho que aqui vai ficar de um bom tamanho.
Já vou cortar esse excesso. Aí depois eu vou colar ele aqui. Com um desses pedacinhos que sobraram, eu já vou pendurar as estrelinhas também. Aqui eu tô usando 2 estrelinhas de pingente. Tem a venda no meu site, para quem quiser. Também está na descrição do vídeo. Finalizada essa etapa. Aqui é só colar. Vamos para a próxima parte. Vamos fazer agora a auréola e o cabelo. Como vocês podem ver, aqui tem uma auréola que eu usei um arame escuro. Ele chama arame recozido. Comprei em loja de material de construção. Eu vou dar 2 voltinhas, estou usando a tinta mesmo como um guia aqui de tamanho. E agora é só torcer. Eu preciso torcer para que ele fique um pouquinho mais comprido, mais ou menos uns 4 centímetros de comprimento, para que eu consiga fixar no meio do cabelo lá na cabeça e ainda entortar um pedacinho para ele aparecer lá fora e ficar em cima da cabeça. Para não ficar muito colado, sabe, no cabelinho. Então eu vou torcendo um pouquinho a mais aqui. Agora eu corto esse excesso e vou dobrar as pontas para não me machucar. Daí aqui eu vou fazer um desnível ali também no meio. E aqui eu desencontro essas 2 argolinhas, que é onde eu vou colocar essa outra estrelinha. Ó, aqui então eu vou fazer como se fosse um S. Um degrauzinho aqui, ó, consegui ver? O único ruim é que esse arame suja as mãos, tá? Ele suja as mãos, ele solta uma sujeirinha na mesa, então só cuidado na hora de fazer para ele não manchar o restante do teu bonequinho. Ó, então eu vou fixar aqui, viu que ele faz um desnível ali? Para o cabelo agora, eu tô usando essa lãzinha crespa ali. Ó, eu vou fazer algumas voltinhas no meu dedo mesmo. E amarrar no meio, bem simples. Eu já fiz alguns aqui, mas vou fazer mais um para vocês verem. Mas é muito simples, eu enrolei algumas vezes na ponta do meu dedo e amarrei o meio, só isso. Como se fosse um pomponzinho. Aqui eu já deixei até uma linha com um nozinho feito para facilitar. Agora aqui eu fiz alguns lacinhos com essa linha rústica e tá finalizado mais essa etapa. Agora nós vamos para a última etapa, que é a montagem. Para fixar o bracinho, eu preferi fazer alguns pontos mesmo com a linha e agulha. Mas se você quisesse, poderia ser feito com a cola quente também. Eu prefiro costurar esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que a cola não gruda tão bem assim no tecido, quando é tecido com tecido. Então eu acho que fica mais bem fixado costurando. Aqui eu já tô fixando a cabeça também, da mesma maneira, eu prefiro fazer costurado.
Mas enquanto a cola vai esquentando ali, eu já vou fixando o coração também com alguns pontinhos na mão. Então, agora só um pinguinho de cola aqui para arrematar esse buraquinho e fixar o pedacinho de feltro. Aí. Acabei tendo que tirar a cabeça porque eu esqueci de pregar, de colocar a gola. Então, agora eu vou fixar a gola. Essa, como tem feltro, eu vou pôr uns pinguinhos de cola quente mesmo, porque ela vai colar bem. Aí eu vou fixar novamente a cabeça, mas essa parte vocês já viram como faz. Já vou aproveitar e colocar o lacinho no meio do coração. Aqueles outros lacinhos que eu fiz também eu vou colocar na frente da gola. Dar uma organizadinha aqui nessas estrelinhas para elas não ficarem tão compridas. Para não ficar batendo na mesa. Então, agora eu pego os lacinhos. E vou fixando um de cada vez. Então, recolocada a cabeça, né? Agora vamos seguir como se nada tivesse acontecido. Então, vamos começar a colar esses cabelinhos. Para que fique centralizado, eu vou começar aqui em cima. Eu vou só fazer o contorno da cabeça primeiro e depois eu vou pregar a orelha. Para daí, então, fixar o restante do cabelo para esconder. Então, aqui eu já vou nivelando, coloco um para cada lado para centralizar tudo bonitinho. Vamos colando bem. Vou pegar um mais parecido aqui. Agora eu prego a auréola para depois finalizar o cabelo, porque eu preciso esconder uma parte dela e ajudar com esse cabelo a segurar. Então, eu vou pôr um pouco de cola aqui no meio. Vou fixar ela e já vou colocar outro cabelinho por cima. Que já vai ajudar a segurar. E assim eu vou finalizando aqui ao redor do cabelo inteiro, até o tanto que eu acho que precisa. Mas isso não tem uma conta certa. Porque depende também da espessura da lã que vocês estão usando. O tamanho
pomponzinho. Então, aqui eu fiz bem livre, eu não contei quantos. Inclusive, eu precisei fazer mais alguns, depois de fixados todos, para ver quantos ainda faltavam. Aqui eu vou fazer mais uns, porque faltou. Aí, ó, para deixar bem cheinha a cabeça. Aí eu arranquei então aquela argolinha da estrela e agora eu tô colando ela aqui na auréola. Mais um cabelinho. Eu faço um nozinho antes aqui para ficar mais fácil. E estamos quase finalizando o nosso anjo. Mais um detalhezinho ou outro e ele vai estar finalizado. Vamos colar a asa agora, mas primeiro eu vou dar um pinguinho de cola no vestido para ele não ficar levantando onde vai estar a asa. E na parte onde a gente fez os pontos, eu vou pôr um pouco de cola e fixar essa última etapa. Finalizando o nosso anjinho. E aí, gostaram? Ó, eu mudei um pouquinho o vestido, né? Fiz duas propostas, um mais claro, um mais escurinho. E agora finalizados. E aí, tá aprovada? Deixa aqui nos comentários o que mais você gostaria de aprender aqui nesse canal. Muito obrigada, se gostou, curta o vídeo e até a próxima.